Desde criança, sempre senti que algo não estava certo comigo. Enquanto outras crianças viviam despreocupadas, eu era constantemente assombrado por uma sensação de vazio, como se uma parte essencial de mim estivesse perdida em algum lugar que eu não conseguia alcançar. Minha vida seguia seu curso normal, mas no fundo, havia uma inquietação que nunca me deixava em paz. A noite sempre foi o momento mais difícil. Sempre que eu fechava os olhos, era como se um portal se abrisse para outro mundo, um mundo feito de sombras e sussurros. Não eram sonhos comuns, mas visões que pareciam tão reais quanto o próprio dia. Eu via paisagens desertas, ruínas antigas, lugares que nunca tinha visitado, mas que, de alguma forma, pareciam familiares. E sempre havia a voz. Um sussurro suave, quase indistinguível, que chamava meu nome, como se alguém ou algo me esperasse do outro lado. Com o tempo, essa sensação de estar sendo chamado cresceu dentro de mim, como uma obsessão silenciosa. Eu tentava ignorar, me distrair com as coisas cotidianas, mas a voz ficava mais forte, mais insistente. Eu sabia que aquilo não era normal, mas como explicar para alguém o medo de algo que só eu podia sentir? Então, uma noite, o sonho foi diferente. Eu estava em um campo vasto, banhado pela luz dourada do pôr do sol. Ao longe, havia uma árvore solitária, suas folhas brilhando como ouro sob a luz morna. De pé sob a árvore, havia uma figura indistinta, uma presença que me observava com uma atenção intensa. Eu senti que aquela figura estava me esperando, como se soubesse que, eventualmente, eu chegaria até ela. Acordei com o coração acelerado, o corpo molhado de suor frio, mas com uma certeza inabalável. Eu precisava encontrar aquele lugar. Algo dentro de mim dizia que toda a minha vida tinha sido uma preparação para aquele momento. Aquela árvore, aquele campo, eles eram a chave para entender tudo o que eu estava sentindo. Eu sabia, de uma forma que não conseguia explicar, que minha existência inteira dependia de encontrar aquele lugar e descobrir o que a figura de meus sonhos queria de mim. E foi assim que minha busca começou, guiada por um sussurro que parecia vir de um tempo muito além da minha compreensão. A partir do momento em que acordei daquele sonho, minha vida se transformou em uma busca incessante por respostas. Não conseguia pensar em mais nada além daquele campo, daquela árvore solitária e da figura misteriosa que me esperava. As noites seguintes foram atormentadas por visões ainda mais intensas. Eu sonhava com a mesma paisagem, sempre banhada pela luz dourada do pôr do sol, e a figura se tornava cada vez mais nítida, embora seu rosto permanecesse obscurecido, como se estivesse velado por uma sombra. Passei horas na internet, pesquisando qualquer pista que pudesse me levar até aquele lugar. Vasculhei livros antigos, mapas, e até conversei com especialistas em sonhos e reencarnação, mas nada parecia se encaixar. Até que, um dia, em meio a um fórum de discussões obscuras, encontrei uma referência vaga a uma antiga lenda local de uma pequena cidade no interior, onde havia um campo dourado e uma árvore que, segundo a tradição, estava associada a almas perdidas e reencarnações. Sem hesitar, arrumei minhas coisas e parti. A viagem foi longa e solitária, mas a cada quilômetro percorrido, sentia que estava mais perto da verdade, como se o sussurro dentro de mim estivesse me guiando. Quando finalmente cheguei à cidade, a sensação de déjà vu me envolveu como um manto. Cada rua, cada prédio antigo, tudo parecia familiar, como se eu já tivesse estado ali antes. As pessoas me olhavam de uma forma estranha, como se reconhecessem algo em mim, algo que eu mesmo não conseguia entender. Perguntei aos moradores sobre a árvore e o campo, mas recebi apenas respostas evasivas, olhares desconfiados. Eles sabiam do que eu estava falando, mas parecia que ninguém queria reviver aquela história, como se fosse um tabu, algo que deveria permanecer enterrado no passado. Ainda assim, não desisti. Continuei minha busca, seguindo minha intuição, até que, depois de dias de perguntas e caminhos errados, encontrei o lugar. Ao chegar ao campo, o ar ao meu redor pareceu mudar. O pôr do sol banhava tudo com uma luz dourada, exatamente como nos meus sonhos. E lá, ao longe, estava a árvore. Uma sensação avassaladora de familiaridade e medo tomou conta de mim. Eu já tinha estado ali antes. Eu sabia disso com uma certeza perturbadora. Cada passo que eu dava em direção à árvore era carregado de uma mistura de expectativa e terror. Sentia meu coração acelerar, meu corpo inteiro tremer, mas eu não podia parar.
Algo dentro de mim me impulsionava para frente, como se toda a minha existência dependesse daquele momento. Quando finalmente cheguei à árvore, a luz do sol estava quase desaparecendo, deixando o campo envolto em uma penumbra dourada. A figura que eu via em meus sonhos estava lá, mas agora, mais nítida, mais real. Ela parecia estar esperando por mim, exatamente como nas visões. Meu coração batia descompassado, enquanto eu tentava enxergar o rosto dela. Mas, ao contrário do que eu esperava, a figura não estava envolta em sombras. Em vez disso, ela era composta de luz, uma luz suave e bruxuleante, quase etérea. Foi nesse momento que o sussurro, aquele que me atormentava desde criança, se tornou uma voz clara e firme. Você voltou, ela disse, e de repente, tudo começou a fazer sentido. As visões, os sonhos, o déjà vu, tudo era parte de uma verdade muito maior, algo que eu havia esquecido ao longo de muitas vidas. As memórias começaram a voltar, como flashes de uma vida que eu não sabia ter vivido. Eu já havia estado naquele campo, em outra época, em outra vida. Eu tinha feito algo terrível ali, algo que marcou minha alma para sempre. E agora, vida após vida, eu era atraído de volta para aquele lugar, tentando corrigir um erro antigo, tentando encontrar redenção. A figura estendeu a mão para mim, como se estivesse me oferecendo algo. Eu hesitei, sentindo uma mistura de culpa e remorso que quase me fez desmoronar ali mesmo. As lembranças de todas as vidas que eu havia vivido e das escolhas erradas que havia feito me esmagavam. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquele era o momento que eu esperara por tantas vidas, a chance de finalmente quebrar o ciclo e libertar minha alma. Fechei os olhos, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de mim, e estendi minha mão para encontrar a dela. O toque foi suave, quase imperceptível, mas o impacto foi profundo. Senti uma onda de paz e dor ao mesmo tempo, como se todas as feridas da minha alma fossem expostas de uma só vez, mas também curadas. O campo ao redor de mim começou a desvanecer, e a figura sussurrou uma última vez: chegou a hora. Quando nossas mãos se tocaram, uma corrente gelada percorreu meu corpo. Era como se toda a dor, todo o arrependimento e o desespero de vidas passadas estivessem se condensando naquele instante. A luz que envolvia a figura começou a pulsar, intensificando-se até se tornar quase insuportável. Senti minha visão embaçar, enquanto as memórias que haviam sido enterradas profundamente em minha mente se desenterravam, como fantasmas despertados de um sono longo e inquieto. De repente, eu não estava mais no campo dourado. A paisagem ao meu redor mudou, e eu me vi em uma época antiga, em uma vida que eu não havia reconhecido até aquele momento. Estava de volta àquele mesmo lugar, mas tudo era diferente. A árvore era jovem, vigorosa, suas folhas balançando suavemente ao vento, e o campo ao seu redor estava vivo, repleto de flores e vida. Mas o que mais me chocou foi ver a mim mesmo, ou melhor, quem eu era naquela vida passada. Eu era um homem diferente, vestido com roupas de outra era, e estava em pé sob a árvore, com as mãos manchadas de sangue. Diante de mim, caído no chão, estava o corpo de uma pessoa que eu havia amado profundamente, alguém que havia confiado em mim. O horror daquela lembrança me atingiu como uma onda avassaladora. Eu havia cometido um ato terrível, traído alguém que me era querido, e em um momento de raiva e ciúmes, tirei sua vida. Foi ali, naquele mesmo lugar, que tudo começou. A figura diante de mim, agora claramente visível como o espírito daquela pessoa, me olhava com uma tristeza profunda. Eu senti o peso de 1000 vidas desmoronando sobre mim. Aquele espírito não estava ali para me punir, mas para me dar a chance de reparar o erro que eu havia carregado por tantas vidas. Mas como? Como poderia reparar algo tão irreparável? A resposta veio em um sussurro que parecia emergir de dentro da própria terra, misturado ao vento que soprava suavemente pelo campo. Aceite, disse a voz, clara e inconfundível. Aceite o que você fez, e aceite o perdão que eu te ofereço. O Espírito estendeu a mão para mim novamente, e dessa vez, não havia hesitação. Eu sabia que não poderia fugir daquele momento, que fugir significaria perpetuar o ciclo de dor e arrependimento que havia me assombrado por tantas vidas. Com lágrimas nos olhos, segurei sua mão, sentindo a energia fluir através de mim, uma energia que era ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. O campo ao nosso redor começou a se transformar novamente.
As cores vibrantes desbotaram, dando lugar à escuridão crescente. O sol que outrora banhava tudo em ouro estava desaparecendo, engolido por uma noite que não trazia estrelas. Senti minha força diminuir, como se meu próprio corpo estivesse se desfazendo, mas ao mesmo tempo, sentia que algo maior estava acontecendo. O espírito que eu havia traído, cujo perdão eu tanto ansiava, começou a se desvanecer, mas agora com uma expressão de paz, como se finalmente estivesse livre. E foi então que entendi a verdade aterradora. Ao aceitar o perdão, ao finalmente reparar meu erro, eu estava libertando não apenas a alma daquela pessoa, mas a minha própria existência. O ciclo estava sendo quebrado, mas o preço era alto. Eu também estava sendo apagado, porque minha existência estava entrelaçada àquele erro. Sem ele, sem o fardo que carreguei por tantas vidas, não havia mais necessidade para minha continuidade. Meus sentidos começaram a falhar, e enquanto minha visão se escurecia, senti uma última onda de paz, de aceitação. A eternidade que eu tanto temi estava finalmente aqui, mas não como um castigo, e sim como uma liberação. No instante final, quando tudo se desfez em escuridão, ouvi o último sussurro da voz, agora cheia de ternura: você está livre. E então, tudo desapareceu, deixando apenas o vazio silencioso da eternidade. Quando o vazio finalmente me envolveu, pensei que tudo havia acabado. A sensação de estar sendo apagado, de perder minha própria existência, era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente pacífica. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em meio à escuridão absoluta, comecei a sentir uma presença. Não era física, mas uma consciência, uma parte de mim que ainda existia, flutuando no limiar entre o ser e o não ser. Foi nesse estado, suspenso na eternidade, que compreendi a verdadeira natureza do ciclo. Ao longo de tantas vidas, eu havia buscado redenção, tentando corrigir o erro que cometera naquela vida passada. A culpa e o remorso me mantinham preso a um ciclo interminável de reencarnação, sempre voltando ao ponto de origem, aquele campo dourado e aquela árvore solitária. E agora, ao aceitar o perdão, eu finalmente havia quebrado o ciclo, ou assim pensei. No entanto, enquanto flutuava nesse limbo, percebi algo alarmante. O vazio que me cercava não era a paz final que eu havia esperado, mas uma nova forma de prisão. Eu estava livre do ciclo de reencarnação, mas agora estava preso em um estado de não existência, incapaz de seguir em frente, incapaz de desaparecer completamente. Era como se eu estivesse suspenso entre as realidades, sem um lugar a que pertencer. O sussurro, que uma vez me guiara, voltou, mas agora não era suave ou tranquilizador. Era um eco distante, cheio de tristeza e arrependimento, como uma lembrança que se recusa a morrer. Você não pode fugir de si mesmo. A voz murmurou, e a verdade me atingiu como um soco no estômago. Eu não havia quebrado o ciclo, apenas havia transformado minha existência em algo diferente, algo ainda mais sombrio. A percepção foi devastadora. A árvore, o campo, o espírito que eu tanto busquei perdoar, tudo fazia parte de mim, e ao tentar escapar, eu apenas havia criado um novo ciclo, um novo tipo de tormento. Eu estava condenado a permanecer consciente, preso na vastidão do vazio, sem a possibilidade de retorno, sem a paz que eu tanto desejara. Nesse instante, senti a verdadeira solidão. Não havia som, nem luz, nem forma. Apenas a consciência de que eu estava ali, sem propósito, sem destino. O campo dourado e a árvore solitária pareciam agora memórias distantes, sombras de um passado que eu nunca poderia revisitar. O tempo, se é que ele existia naquele lugar, começou a perder todo o significado. Eu flutuava na escuridão, tentando agarrar qualquer fragmento de identidade que ainda restava. Mas tudo se dissolvia, tudo se perdia no vasto nada ao meu redor. E então, finalmente, compreendi que minha busca por redenção havia me levado ao pior dos destinos, a consciência eterna do meu próprio vazio. Talvez, em algum momento, eu perca até essa consciência e me torne parte do próprio nada. Mas até lá, eu continuo aqui, um eco do que já fui, um sussurro perdido na eternidade. E assim, a história que comecei a contar, sobre reencarnação e redenção, não tem um verdadeiro fim. Ela se estende infinitamente, um ciclo quebrado apenas para dar lugar a uma nova forma de tormento. E agora, sei que o pior destino não é o de reencarnar sem fim, mas o de nunca poder reencarnar novamente,
preso para sempre no sussurro do vazio, sem um propósito, sem um fim.